Essa é uma ótima notícia. A gente pode até debater essas renovações, porque estão sendo feitas em pacotes e longas durações, né? A do caso dele é a primeira renovação, né? Primeiro contrato para valer dele depois do empréstimo da Lazio. Ah, Essa eu acho completamente justificável, a duração, a multa e tudo mais. Podemos discutir a duração da renovação do Sabino, a duração da renovação do Luciano, várias coisas que, para mim, pintaram na partida com o Palmeiras em relação à idade, média de idade, energia, e coisas que a gente tem que. Eu vejo muito o nosso grande rival Abel Ferreira falar em time do presente e do futuro. E o Palmeiras, mais ou menos, é isso, né? É a média de idade mais baixa do futebol brasileiro. A equiparação com o São Paulo, tudo bem que teve o fator do gramado sintético, ela me intriga um pouco, sabe, em relação à idade média dos jogadores principais do São Paulo. Não é o caso do Marcos Antônio. Esse sim, nós estamos falando de um jogador no auge da carreira, no auge da idade, e aí renovando por mais tempo com uma multa alta. E o Flamengo tá tão bagunçado que eu nem sei se o Flamengo vem mais, né? Porque quem gostava dele era o Felipe Luiz, não tá mais. Será que o Jardim gosta? O Boto pode sair. Então deixa o Flamengo falar um pouquinho. Numa semana em que também tivemos o anúncio do novo técnico do River. O que tem a ver com o São Paulo, né? O Cudê foi contratado, o Crespo era a opção B, então não vai para o River também o Crespo. Então tem um certo ar de estabilidade essa folga de jogos do São Paulo. Espero que na quinta-feira que vem, nesse novo local, o São Paulo entre sabendo que está defendendo também a liderança ou a co-liderança do campeonato. E estável, vá com tudo para esse jogo. mas uma péssima notícia. Pra quem gosta do favoritômetro, vai ter que ficar pra semana que vem, né? Porque teremos a live pré-jogo, que o Renan detesta. Renan não gosta da live pré-jogo porque dá azar. Foi isso que ele disse na semana passada. Aliás, Arnaldo, pergunta rápida. Não pode, Quebrou hein? algum móvel nessa semana? Teve algum móvel quebrado? Não? Coice em uma porta, uma coisa assim? Não? Olha, então, não, mas a minha questão foi, de fato, o meu contato com o piso do Morumbi e a cobrança feita, não quebrei nada lá, mas fui bastante cobrado pela torcida do São Paulo, pela minha presença no show do AC/DC. Não adiantou nem eu tirar a foto na entrada, eu entrei pelo portão onde ficou a estátua do mestre Tele, né? Tirei aquela foto com o Tele, vibrei com o Angus Young lá, mas fui veementemente cobrado, não quebrei nada, tentei até limpar os banheiros químicos, fiz de tudo, mas fato é que ficaremos sem o estádio por alguns dias mais. Eu não aguento mais isso, cara, sinceramente. Gabriel, antes da gente mudar de assunto, Alisson e Ferrarese de saída do São Paulo. A gente noticiou ontem os dois por empréstimo até o fim da temporada. Depois quero ouvir Arnaldo e Renan também sobre isso. Mas vamos dar os detalhes. Então, Alisson por 2,5 da cláusula de opção de compra, Ferrarese 6 milhões de euros. Gostei dos valores, hein? Pelo menos da cláusula de saída. Mas empréstimo gratuito, né? Os Exatamente, dois empréstimo do gratuitos? Alisson Como a multa? gratuito. Os dois? Não, o do Não, Ferrarese tem Ferrarese tem compensação, o... Renan. Isso, Ah, exatamente. O do Alisson, beleza. então, 2,5 milhões de euros, quase 15 milhões de reais, pouco mais, né, de 15 milhões de reais, e tem metas a serem cumpridas, ainda não consegui confirmar quais são as metas, de 25 jogos, 45 minutos, que é o que São Paulo tentou emplacar na negociação com o próprio Corinthians. Compensação imediata de 400 mil reais, mais metas que giram em torno de mais 400 mil reais, então pode totalizar 800 mil reais aí apenas pelo empréstimo e mais, portanto, esse passe fixado, esse não tem metas para que vire obrigação de compra, mas o passe fixado em 6 milhões de euros, então a questão do Ferrarese, né? Eu acho que o passe de fato é algo que tá positivo, né? Agora, a saída do Alisson, eu entendo até que o mundo ideal era ter uma compensação como era para o Corinthians, mas entendo também que a negociação do Corinthians já faz mais de um mês praticamente, né? E o Alisson tá parado. Ele jogou a última vez no dia 11 de janeiro contra o Mirassol, estreia do Campeonato Paulista, em que ele foi mal naquele jogo. E ainda com toda essa situação, né, com os clubes entendendo que existe um certo bloqueio do Alisson para estar em campo pelo São Paulo e que ele vai só perder valor, acho que era normal o São Paulo não conseguir uma compensação pelo empréstimo. Renan,
Não sei se você lembra, mas tivemos discussões acaloradas aqui sobre Alisson. O Arnaldo achava uma coisa, você e o Gabriel achavam outra. Fato é, saiu, já era. Não fica no São Paulo, aliás, por enquanto, né? Vai fazer o exame lá, enfim, ainda não tá 100% acertado, né? Já tem um acordo, mas enfim, depois do que aconteceu com o Corinthians, a gente tem que tomar um certo cuidado. Isso posto, decisão acertada do São Paulo nesses moldes? Bom, vamos lá, vamos por partes. A do Alisson, cara, eu acho que é um negócio, pela situação, pelo ambiente que foi gerado, é uma situação boa para todo mundo, né? O Alisson com o Crespo dificilmente ia jogar, é um jogador que tem um salário relativamente alto, então o São Paulo já economiza nesse sentido, mesmo não tendo um valor pelo empréstimo, né? Abre aí oportunidades para outros jogadores, e bom para o Alisson, que vai seguir a vida dele, vai seguir a carreira dele. Eu falei aqui semana passada, na história onde tem numa história que tem 3 partes, e não foi só uma que errou, não é só ele que é o vagabundo, não só ele que é o Judas, não só ele que é o traidor, porque na frente do Morumbi é isso que está acontecendo. Para a torcida do São Paulo é isso. E não é só ele que é o errado da história, né? Para a torcida do São Paulo mas na minha visão não. Falei já anteriormente, pensando friamente, a dinâmica do meio de campo que o São Paulo joga hoje é mais para o Alisson do que para o Pablo, do que para o Luan, do que para o Negrutti, a dinâmica dos 3 meio-campistas, né? Mas o ambiente não tinha como, infelizmente não tinha como. Obrigado, Alisson, pelo que ele fez por nós, e não foi pouco, né? Mostrou grande profissionalismo e caráter quando se machucou, né? Porque ele voltou muito antes do prazo que era para ele voltar, quando ele fratura ali o tornozelo num carrinho que ele deu ali para interceptar uma bola, ficou o pé preso no campo, né? Então, obrigado, mas infelizmente não ia seguir as coisas não iam seguir, e muito mais por erro de outros do que erro dele. Ele também errou, o staff dele, o empresário dele, eles erraram, eles sabem disso, né? Mas outros erraram muito mais para que isso acontecesse. Para o Alisson é isso, economia para o São Paulo, abre brecha para oportunidades, e o Alisson vai seguir a vida dele com um treinador que ele também foi bem antes de se machucar. Ele estava bem com o Zubeldia, né? Pelo que eu me lembro assim, ele estava bem, era um titular incontestável sob o comando do Zubeldia. E vai para um time que está bem, o time está bem armado ali, o time está encaixado, né? O time do Fluminense é um bom time e vai dar muito trabalho esse ano. E ele chega numa estrutura boa. Então, bom para todo mundo essa história. A do Ferrarese, cara, apesar dos valores serem bons, né? De empréstimo, de uma futura venda, possível futura venda, cara, assim, a gente abre mão de um zagueiro mais jovem do que Tolói e Dória, por exemplo, né? Zagueiros mais com menos vigor físico, vamos dizer assim, com menos vigor físico, né? Então aí não está muito meu entendimento. Agora, temos 5 zagueiros. Agora é um da base, né, gente? Pelo amor de Deus, não vamos contratar um zagueiro agora, né? É outro que você já está economizando no salário, né? Não vamos contratar o zagueiro. Temos 5 profissionais. Agora é o menino Isaac. É um menino da base agora para compor o elenco profissional, né? Nós não vamos cometer a loucura de novo de contratar outro zagueiro, né? Senão não faz sentido você emprestar o Ferrarese. Então, sendo assim, cara, mas eu não consigo entender muito. São Paulo contratou Tolói, contratou Dória, zagueiros mais velhos, e agora está emprestando o Ferrarese. Assim, não que eu seja apaixonado pelo futebol do Ferrarese, sinceramente, mas são movimentos que na minha cabeça não tem muito sentido, vamos dizer assim. Mas que pelos valores aí, numa futura venda, que até dê certo e consiga vender ele. Mas na minha cabeça não faz muito sentido os movimentos para a zaga. Que não contrate outro agora, pelo amor de Deus. Né? Lembrando